Durante os últimos meses, o dólar dos Estados Unidos esteve em alta, tanto porque os mercados estavam extremamente otimistas com a economia norte-americana, quanto porque havia uma percepção generalizada de que as tarifas impostas por Donald Trump prejudicariam mais outras economias do que a dos Estados Unidos. No entanto, nos últimos meses, preocupações com as políticas comerciais imprevisíveis de Trump desencadearam uma onda de vendas que se intensificou em uma queda abrupta nos últimos dias. Neste vídeo, vamos analisar novamente o declínio do dólar, o que isso significa para a economia dos Estados Unidos e como isso pode levar a um confronto delicado entre Trump e o Federal Reserve. Vamos começar com um pouco de contexto. Como mencionamos em vídeos anteriores, o dólar estava em uma posição bastante forte até cerca de um mês atrás. Quando começou a parecer que Trump poderia vencer as eleições, por volta de setembro do ano passado, o dólar disparou contra outras moedas. A melhor forma de ilustrar isso é observando o índice do dólar, que mede a força do dólar em relação a uma cesta ponderada de outras moedas. Segundo esse índice, o dólar subiu constantemente a partir do final de setembro, atingindo um pico no início de janeiro, próximo de sua maior alta em 3 anos. Por que a perspectiva da reeleição de Trump, seguida de sua vitória efetiva, desencadeou tal alta do dólar? Basicamente, houve 3 razões. Primeiro, os investidores anteciparam que as políticas de Trump, com cortes de impostos e tarifas, gerariam maior inflação, o que levaria a taxas de juros mais altas pelo Federal Reserve, tornando mais atraente poupar em dólares. Segundo, havia uma percepção generalizada de que as guerras comerciais de Trump prejudicariam mais outras economias do que a economia norte-americana, tornando as moedas de outros países menos atraentes e, assim, fortalecendo o dólar, já que seu valor é determinado em relação a outras moedas. Terceiro, havia um sentimento na comunidade empresarial dos Estados Unidos de que a agenda prometida por Trump, com cortes de impostos e desregulamentação, impulsionaria o crescimento. Isso não era necessariamente positivo do ponto de vista de Trump. Afinal, ele e membros importantes de sua equipe sugeriram ocasionalmente que prefeririam um dólar mais fraco para tornar as exportações americanas mais competitivas e reindustrializar os Estados Unidos. Ainda assim, era um testemunho de um otimismo genuíno em relação às políticas econômicas de Trump. No entanto, há alguns meses, o dólar começou a perder força. Isso ocorreu, em parte, porque os investidores se tornaram um pouco mais otimistas em relação a outras economias, incluindo Europa, China e Japão, o que fortaleceu suas moedas e, consequentemente, enfraqueceu o dólar. Mas o principal motivo foi que, mesmo naquela época, estava ficando claro que as políticas de Trump, especialmente suas tarifas, eram excessivamente imprevisíveis, afetando tanto a confiança dos consumidores quanto os investimentos empresariais. Essa queda, no entanto, acelerou-se em uma crise completa desde o chamado Dia da Libertação de Trump. Na manhã de segunda-feira, o índice do dólar caiu quase 10% desde seu pico em janeiro e continua em declínio. Da mesma forma, o euro está sendo negociado a 1,14 dólar, seu maior nível desde 2022. Essa é uma reviravolta notável. Há apenas alguns meses, falava-se na possibilidade de o dólar e o euro atingirem paridade. Por quê? Como você provavelmente já sabe, esse colapso é um sintoma de que os mercados e investidores não estão otimistas com as políticas econômicas de Trump, especialmente suas tarifas. Não é apenas a magnitude das tarifas, embora isso seja claramente parte do problema. Embora Trump tenha reduzido algumas de suas tarifas, a tarifa de 145% imposta à China praticamente cortará todo o comércio direto entre as duas maiores economias do mundo, com enormes consequências econômicas. Além disso, é a forma errática como elas estão sendo aplicadas. Ninguém sabia o quão altas seriam as tarifas do Dia da Libertação
até que Trump revelou seu gráfico de impacto, e ninguém sabia que ele as reduziria até o último minuto. Isso não apenas abalou drasticamente a confiança dos consumidores e os investimentos empresariais, razão pela qual a maioria dos analistas agora acredita que a economia dos Estados Unidos está caminhando para uma recessão. Mas também é péssimo para o objetivo declarado de Trump de reindustrializar os Estados Unidos, já que construir fábricas e usinas exige investimentos massivos ao longo de um horizonte de tempo prolongado, o que requer certeza econômica. Além disso, as tarifas também são mal projetadas para esse fim. Tome, por exemplo, as recentes isenções de Trump para smartphones fabricados na China. Isso é ótimo para os consumidores norte-americanos, que, de outra forma, teriam que pagar centenas de dólares a mais por seus smartphones, mas é realmente prejudicial para os produtores americanos. Imagine que você queira fabricar smartphones nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, você precisa competir com importações chinesas isentas e ainda pagar uma tarifa massiva de 145% por qualquer componente que queira importar da China, como baterias ou telas, o que, na verdade, te coloca em desvantagem em relação aos concorrentes chineses. O ponto que estamos tentando destacar é que as tarifas de Trump assustaram tanto os mercados quanto os investidores, e é por isso que o dólar está sendo vendido em grande escala. Esse é o mesmo fator que está impulsionando a venda simultânea de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, ou seja, a dívida do governo americano, o que elevou os custos de empréstimo para o governo federal. O rendimento anual de um título do Tesouro de 10 anos, por exemplo, subiu de 4% para 4,5% em apenas uma semana, um aumento extremamente acentuado para os padrões do mercado de títulos. Tudo isso aproximou os Estados Unidos ainda mais de uma crise de dívida, especialmente porque, no início deste mês, as maiorias republicanas no Congresso aprovaram um orçamento preliminar que poderia adicionar 5,8 trilhões de dólares em empréstimos adicionais ao orçamento nos próximos 10 anos, segundo o Comitê Apartidário para um Orçamento Federal Responsável. Isso parece perigosamente semelhante ao fiasco de Liz Truss no Reino Unido, quando a tentativa de Truss de tomar grandes empréstimos resultou em um colapso da libra e em um aumento nos preços dos títulos, exigindo, no final, uma intervenção do Banco da Inglaterra. Mas o que esse colapso do dólar significa para a economia dos Estados Unidos? Embora possa ajudar a tornar os fabricantes e exportadores americanos mais competitivos internacionalmente, quaisquer ganhos para eles serão contrabalançados pelo caos das tarifas de Trump. Em vez disso, a principal consequência do declínio do dólar provavelmente será um aumento da inflação, porque as importações para as famílias americanas se tornarão mais caras. As tarifas de Trump sempre foram inflacionárias no curto prazo, mas havia alguma esperança de que a consequente alta do dólar compensasse parte dessas pressões inflacionárias. Se o dólar está em queda, no entanto, isso intensificará a pressão inflacionária introduzida pelas tarifas, elevando novamente a inflação nos Estados Unidos. Isso já seria ruim o suficiente, mas pode piorar muito com Trump, que pode começar a pressionar o Federal Reserve se parecer que eles aumentarão as taxas de juros para combater esse novo surto de inflação. Um confronto entre Trump e o Federal Reserve realmente assustaria os mercados. E se Trump vencesse esse confronto, ou seja, conseguisse exercer controle político sobre o Federal Reserve para forçar cortes nas taxas de juros, o risco inflacionário para a economia dos Estados Unidos seria enorme.